Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao Podcast Mais Fute, o seu encontro semanal com tudo que há de melhor do esporte paraibano. Eu sou o Léo Abrantes e eu estou aqui com ele, Ramon Araújo. Meu querido. Você tava com saudade de mim? Demais, meu querido. E agora, casa nova. Você viu? Você gostou? Coisa bonita, né, rapaz? O negócio ficou bonito aqui. Essa logo aqui ficou bacana. Essa logo é Eu linda. acho que combinou. Demais, né, Demais, Ramon? né? Estamos aqui de Casa Nova, para quem não sabe, estamos aqui em parceria com a Rede Tambaú de Comunicação. É a Rede Tambaú de Comunicação e o Podcast Mais Fute que vai ser distribuído agora pelo portal T5, né, Ramon? T5. Todo mundo que quiser acompanhar o Podcast Mais Fute agora vai conseguir encontrar a gente lá no portal T5. Como também no YouTube também, né, Léo? Exatamente. Do T5, você encontra a gente também lá no YouTube. De costume, né? O pessoal gosta muito de assistir a gente também no YouTube, no portal principalmente. Vão lá, acessem o portal T5, tem muito conteúdo bom, não só do esporte paraibano, através do Podcast Mais Fute, mas de tudo que você quiser sobre a Paraíba. Quem quiser estar bem informado, né, Léo? Vai estar no T5, né? Com certeza, com certeza. E lembrando também, né, Ramon, que a gente ainda tá no nosso perfil do Spotify. Exato, não pode esquecer, também né? nos outros agregadores de podcast, no seu Amazon Music, também no seu Apple Podcasts, no seu Google Podcasts. Estamos em todo lugar, então não tem desculpa pra perder o Podcast Mais Fute, que segue o mesmo, né, Ramon? Segue o mesmo, com muito conteúdo, até porque eu falo isso sempre. Um pouco diferente, né, Ramon? Não, então, um pouco diferente. Estamos numa interação Agora diferente. nós estamos olho a olho, né, Léo? Com certeza. Eu olho no fundo dos seus olhos. Nossa, né? que alegria olhar no fundo dos seus olhos. Romântico, né? Romântico, né, Ramon? Romântico, exatamente. Você tem namorada, Ramon, Não, se controla. não, claro. Sempre mantendo o profissionalismo. Profissionalismo. Exato. É que nem ator de novela, né? Sim. Tem que manter o profissionalismo diante das cenas, né? Diante das câmeras, né? Rapaz, é difícil ser ator, viu? É verdade, eu concordo com você. Tem cada coisa. Cada situação complicada, né, meu querido? Tem também, Ramon, já puxando um gancho maravilhoso. Maravilhoso, vá. Que teve encerramento aí de time, de que foi, assim, ato de novela, Ato né? de novela, né? Ato ápice, assim, de A última- dramaturgia, A né? última vez que eu vi algo tão bacana, assim, de explodir mentes, foi quando eu assisti um filme sul-coreano chamado Old Boy. Old Boy. Exatamente. O filme que me deixou também assim... Eu não vou impressionado- explicar. Não explique. Jamais. Mas eu também dos nem filmes- posso. Acho que não é muito conveniente, então, o filme, né? Não, nem um pouco. Mas o filme Parasita, que ganhou o Oscar, também me deixou bastante impressionado, viu? Exatamente. E não é tão... Sim, é mais aprazível, né? Exato. Esse que eu falei é um pouquinho meio underground. Exatamente, eu imagino. Mas no caso aí, a gente tá falando especificamente do Dino, né? O Exatamente. Souza foi eliminado de forma trágica, né? Trágica. Extinto, eu diria, né? Exato. Da Série D, pelo menos, foi extinto. Infelizmente, pena, não né, deu amor? pro Souza. Não deu. Eliminado de forma trágica. Precisava uma vitória para garantir a classificação para a próxima fase, mas aí, meu amigo, perdeu o jogo pro Iguatu. Ainda assim estava se classificando porque o Atlético Cearense não estava vencendo a partida. Até E, que meus amigos, o goleirão John Wilker, ó que nome bonito. John Wilker é o nome dele. Não é José Wilker, tá certo? A gente tava falando de novela, não é José John Wilker, Wilker. é John Wilker, exatamente. Mas fez o goleiro. Nos últimos minutos, o goleiro do Atlético Cearense foi lá e meteu uma bicicleta, marcou um golaço e eliminou o Souza. É pra se lascar. Meu amigo, é tanto azar que se o Souza comprasse um anão, ele crescia, Léo. Não tem pra onde correr. Exatamente. Aí, é isso não tem mesmo. como acreditar. É impressionante. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. A gente já comentou sobre isso, né, Léo? É o grande perigo de você não priorizar uma competição e aí você chega na última rodada dependendo de um resultado do time adversário. Não é nem do seu jogo, é do outro jogo. Sendo que você poderia depender de si mesmo De si também, mesmo, no cenário né? do Souza. E aí, meus amigos, infelizmente acabou que o Dino foi eliminado da Série D e aí o projeto do Dino, né, a sequência que o Dino vinha tendo, né, de conseguir essa classificação para a segunda fase nos últimos 2 anos, né, chegando basicamente batendo na porta no ano passado até as quartas de final quando foi eliminado. E agora, meus amigos, deixa o sonho de lado. Só ano que vem agora para tentar de novo, pelo menos tem a vaga na Série D garantida. Mas só ano que vem pro Souza no Brasileirão Série D. O sonho do Dino acabou, mas o sonho do 13 e do Botafogo seguem vivos. Segue. São duas equipes aí que estão brigando na ponta dos seus campeonatos. Botafogo na Série C, o Souza, o 13, né, na Série D. Né? O 13 agora conseguiu a 4ª melhor campanha, né? Se fosse pontos corridos, teria subido. Não, exatamente. A campanha do 13, magnífica. A gente vai falar sobre essa campanha do 13 e também sobre a campanha do Botafogo. Botafogo agora que voltou à liderança da nossa Série C, de novo líder.
Botafogo e chegando aí na reta final, né, Ramon? Exatamente. Nós continuamos pé quente este ano. E é? Né? Os times de casa, nos quais nós estivemos ali presente, acompanhando os jogos, ainda não sabem o que é perder diante dos seus domínios. Olha aí, ó. Botafogo ainda não perdeu com a presença do podcast Mais Fute lá. O 13 não perdeu quando nós fomos em Campina Grande, né? Então, assim, acho que talvez faltou uma visita do podcast Mais Fute lá no Souza, né? Faltou essa visita para poder dar uma ajudada também no Dino. Mas, meus amigos, é isso. Campanha magnífica do Botafogo. Botafogo simplesmente acho que fazendo uma das suas melhores campanhas na Série C nos últimos anos. E ontem foi mais uma partida que nós vimos o quanto essa equipe pode entregar e o quanto essa equipe também está preparada para sofrer. Sofreu bastante também diante do ABC e com um santo milagreiro além no gol que tá salvando o Botafogo nos momentos mais difíceis. Verdade. Né? É verdade. É verdade. É verdade. E já vamos começar adentrando aqui o nosso podcast. Vamos embora. Maravilhoso, ó, você, ó, uma dica aí pra você. Se você quer conteúdos originais, ó, @podcastmaisfute no Instagram. Então, ó, nosso Instagram maravilhoso tá aí disponível pra você. Tem conteúdos originais e também estamos no TikTok, No viu? TikTok. Para os jovens, estamos aí no TikTok. Jovens e idosos também, viu, Léo? Os idosos estão tomando de conta, Estão tomando né? de conta do TikTok, eles gostam bastante. Não tem precisa fazer muita coisa não, é só arrastar pra cima que passa o vídeo. E vem aquele... E o algoritmo é tão bom, né, que vem aqueles vídeos de gatinho falando, né? É, de tudo. Tem de tudo. Tem de receita, tem de consertando, pintando parede. Mas tem gente que pintando gosta, parede é isso aí maravilhoso. Eu gosto de vídeo de massagem. Massagem? Massagem é muito Curioso, bom pra dormir. Né? Curioso, né? Curioso, eu sou estranha? Talvez, né? Vamos falar... Estranho não, diferente, né? Vamos falar do Souza primeiro. Vamos entrar primeiro nesse tópico Souza, porque... Na verdade, a gente estamos fazendo o funeral do Souza aqui, né? Não, exato. Estamos enterrando o Souza. Eu acho que não tem mais pra onde correr. Somos paleontólogos agora. No momento, né? E vamos falar um pouquinho dessa equipe do Souza, né? A campanha do Souza nessa Série D foi muito interessante porque ela lidou também com a questão da Copa do Brasil, que é um fator novo, é um fator que a equipe viveu de inédito na sua história, então é natural que eles dessem mais prioridade. Mas era um negócio que a gente constantemente bateu tecla, tanto no nosso podcast, né, na temporada anterior, quanto no nosso Instagram. A gente falava, o Souza precisa focar na Série D. A Série D era o foco do Souza, porque era a Série D que pode garantir o Souza uma estabilidade, né? Porque a Série D a gente sabe como ela é. Exato. É aquela competição maluca que, se você fizer uma temporada ruim, você já perdeu a vaga no ano seguinte, né? Exatamente. Vejamos aí o Campinense. A pindaíba que ele tá, só porque ele conseguiu subir pra Série C, da C despencou pra D, da D pra nada. Pra nada. Então, o foco principal era justamente o Souza conseguir uma grande campanha na Série D e também fazendo jus à campanha que fez no ano passado. Foi primeiro colocado e não conseguiu repetir. E aí, Ramon, acho que o principal ponto é esse conflito de interesses, né? Exatamente. E aí a gente pontuou isso, a gente teve a oportunidade de entrevistar o goleiro do Souza, né, o grande Bruno Fuso, que inclusive acho que talvez seja um dos nomes da campanha que dá pra gente livrar, porque realmente é um goleiraço. Mas ele falou que a equipe não estava dividida nessa questão da atenção. Mas era muito nítido que não era isso, Léo. Era muito nítido. A gente via que era uma equipe que parecia desfocada. Priorizou algo que se tornou um sonho ambicioso por parte do Souza. Quando a gente olha, o Souza ele consegue passar pelo Cruzeiro na primeira fase, depois pega o Petrolina, não é isso? Sim. Na segunda fase, passa também. E dá de cara logo com o Bragantino, que é uma das equipes mais constantes nos últimos anos do futebol brasileiro, na divisão principal, né? Então, era um sonho. Era algo muito, talvez, longe da realidade do próprio Souza. E aí, eu acho que alimentou demais esse sonho. Perdeu o foco na competição que o Souza vinha, e eu digo isso particularmente pelo que a gente acompanhou nos últimos anos, como uma equipe que vinha amadurecendo para o acesso à Série C. E eu acho que nada seria maior do que o acesso à Série C para o Souza. E digo isso até mais do que o próprio título paraibano, tá? Porque isso aumenta uma projeção gigantesca do clube. Isso dá condições maiores de patrocínio, isso dá mais visibilidade à cidade de Souza, isso dá mais visibilidade até mesmo aos próprios atletas que são formados no clube, né? Para posteriormente sair e serem vendidos. Mas tudo isso eu acho que ia proporcionar mais condições para o Souza de cada vez mais se desenvolver, se estruturar. E eu acho que deixou passar uma oportunidade muito boa, porque o ano começou muito bem.
Quando você é campeão paraibano, você vai bem na Copa do Brasil, você vai ser uma equipe que naturalmente as outras equipes vão respeitar mais. Só que aí o que é que acontecia? O Souza ia jogar na casa dos adversários, ia jogar em casa com os seus adversários, e os adversários viam que não era essa equipe toda. Não era a equipe que botava tanto medo assim. E eu acho que isso foi o grande problema pro Souza, que não priorizou, não conseguiu somar pontos, principalmente na primeira fase dessa fase de grupos, né, da Série D, e acabou colocando a conta em risco. Chegou à eliminação aí no final de forma trágica, de forma, assim, realmente complicada, porque tomar um gol de goleiro, de bicicleta, no final do jogo, meu amigo, é realmente desesperador. Não, mas também é difícil você contar com uma situação dessa para poder se classificar, né? A gente viu agora o cenário do Souza e, assim, era claro que a equipe merecia ter sido eliminada. Ela não fez um campeonato decente. E se fosse para a próxima fase, ela provavelmente, se eu não me engano, pegaria o Retrô na outra chave e provavelmente seria eliminado por Retrô, né? A gente viu, por exemplo, enfrentou o Iguatu, que é uma equipe aí lutando, uma equipe muito consistente nessa Série D, e o Souza nem... Os primeiros minutos do primeiro tempo, cara, avassalador, né? Foram avassaladores, porque o Souza sequer conseguiu chegar na grande área adversária. Não. E foi lá onde tomou o gol, né? E depois teve as suas chances, teve seus contra-ataques, mas não conseguiu dar sequência. Acho que o ponto do Souza mesmo, no campeonato, foi justamente a competição, a Copa do Brasil, que atrapalhou seus planos, mas também não tem como negar, né? A saída do Chardong foi assim, crucial. O que destruiu a equipe. Acho crucial. Porque é um treinador que se identificou rápido, que conseguiu, mesmo mudando o estilo implementado pelo Renatinho Potiguar, aquele lá de posse de bola, de troca de passes, uma equipe bastante intensa, né? Que chegou às quartas de final, ficou o quê? Praticamente um gol de estar disputando a Série C esse ano. O Chardong veio, mudou esse esquema, deu certo, foi campeão e foi embora. Aí isso acaba limitando muito as expectativas do time, porque a equipe tinha um treinador ali, e ele era um treinador bastante paizão também. Exato. Ele era um treinador que... Tinha um time na mão, né? Tinha um time na mão, tinha o elenco na mão, rodava bastante esse elenco. Tinha um estilo de jogo que, por mais fosse um pouco mais defensivo em comparação com o Renatinho Potiguar, ele era um treinador que conseguia, né, ter esse ímpeto ofensivo, né? Lembrando também que ali na reta final do Campeonato Paraibano, a equipe teve vários tropeços. Sim. Mas quando foi no que você gosta de usar, no pega pra capar. Exatamente. Pega pra capar. Exatamente. Não conseguiu ter essa vantagem. E o ponto é justamente, o Leandro Senna, que foi o seu sucessor, ele não conseguiu dar essa sequência. E a gente, assim, vou ser bem honesto, eu acredito que o Leandro Senna não vai seguir. Não vai. Não acredito que ele siga. E eu posso falar, a gente que trabalha com a imprensa, a gente que trabalha principalmente em mídias sociais, a gente vê também que de uma certa dificuldade do Leandro Senna, né? Em se comunicar com a imprensa, em poder espalhar o que ele acreditava da equipe, né? Eu via muita dificuldade e via, assim, que ele tinha dificuldade também de encontrar um estilo de jogo pro Souza. Sim. E isso acabou pesando, né? E também, principalmente, obviamente, o Souza não ter se reforçado. Eu acho que isso pesou também. Pesou, chegou poucos jogadores para reforçar a equipe. Eu acho que o próprio torcedor do Souza esperava muito mais isso. Esperava uma equipe mais reforçada para essa disputa da Série D. E o que não foi acontecendo, né? Assim, manteve muitas peças do Paraibano, isso é um ponto extremamente positivo. Só que eram essas peças que estavam justamente na mão do Chardong. E aí teve que passar por todo o processo de mudança de filosofia, de mudança de jogo. Você percebe, por exemplo, que o próprio Diego Ceará, que é o artilheiro do Souza na temporada, ele demorou um pouco até mesmo para entrar mesmo na Série D, né, de conseguir marcar gols. Foi um pouco mais nessa reta final que ele deslanchou. Mas aí você percebe que o problema dessa troca de treinador, né, o que traz, o que acarreta, jogadores com extremo potencial, jogadores decisivos, demoraram um pouco para poder se adaptar. E aí dentro de uma Série D a gente sabe que por mais que sejam apenas 14 rodadas, né, vamos dizer assim, a equipe precisa estar muito... Ela precisa reagir muito rápido à competição. Ela precisa entrar muito rápido na competição. Exemplo disso foi o 13. O 13, acho que na primeira fase, o 13 se manteve invicto, né? Venceu basicamente todos os jogos. E aí, para a segunda fase, dessa fase de grupos, o 13 estava mais tranquilo. Jogou as partidas com mais inteligência, buscando o resultado de forma mais inteligente.
E aí, o Souza teve que correr atrás do prejuízo construído na primeira fase nessa segunda. E aí, meu amigo, pra você correr atrás, tendo que mudar a filosofia, trazendo um pouco jogadores, fazendo com que esses jogadores que já estão no elenco se adaptem, tudo isso leva tempo. E aí a competição não permite você ter esse tempo para poder trabalhar. E aí acabou sendo justamente, acho que a condenação do Souza nesse sentido. Acho que faltou realmente, como a gente falou desde o início, né, Léo? Priorizar a competição. Exatamente. E o que resta do Souza agora, na minha opinião, é basicamente se planejar para a próxima temporada, que é onde o sarrafo vai subir. Exato. Né? A gente viu que a Copa do Brasil colheu seus frutos da Copa do Brasil, colheu o seu dinheirinho, né? Sim. Vamos ver como isso vai ser reproduzido para o elenco, para a próxima temporada, para o planejamento. Vamos ver se a equipe vai conseguir trazer mais reforços de peso, se vai conseguir trazer mais infraestrutura para o clube. A gente sabe que o Souza luta para conseguir conquistar, né, o CT, o seu centro de treinamento. Exato. Já conseguiu a concessão do terreno, mas luta ainda para fazer toda a estrutura, né? E vamos ver como essa equipe vai se portar, porque ano que vem vai disputar a Copa do Nordeste também, na fase de grupos, ou seja, aí são no mínimo, meu amigo, 8 jogos. Exato. Já são 8 jogos confirmados, sendo jogos assim com viagem para Fortaleza, viagem às vezes lá pro interior do Sergipe, né? E é uma equipe do sertão da Paraíba, então é sempre muito pesado. Exatamente. Esse que vai ser o ponto do Souza. E a gente sabe que tem muita gente, né, que vai disputar a Copa do Nordeste, clubes paraibanos. A gente já viu isso acontecer, inclusive recentemente com o próprio Campinense, né? Prioriza a Copa do Nordeste, bota um sonho na Copa do Nordeste, ou sei lá, vai priorizar, como o caso do Souza esse ano, a Copa do Brasil e esquece as competições que são importantes, que é o estadual e a competição nacional. Então é ver como é que vai ser esse planejamento. Eu quero ver como é que vai ser esse Souza no ano que vem. Saindo do sertão da Paraíba, a gente vai aqui pra capital. Pra falar do Belo. O Beludo, hein, Léo? O Belo. O Beludo. Eu vou ser bem sincero, eu tenho sensações mistas sobre o Botafogo. Mistas? Juro pra você. Sério, velho? Eu acredito. Sabe por quê? O ponto é o seguinte. O Botafogo, ele vem demonstrando uma boa capacidade. Eu não tiro esse mérito da equipe. É uma equipe qualificada, o Evaristo Pisa tem os jogadores na mão, tem a confiança da torcida, que é o mais impressionante, né? De ser ovacionado pela torcida, de ser um cara que veste o manto do clube, né? Quando o presidente da torcida organizada do Botafogo morreu, foi assassinado no caso, né? Ele vestiu a camisa da organizada, isso é muito forte, isso é muito bacana. O Evaristo Pisa é um símbolo realmente desse time do Botafogo, tanto em 2018, que foi ali a última melhor temporada do Botafogo na Série C, quanto essa que vem sendo a melhor dos últimos anos. Mas tem uma coisa nesse time que me dá uma certa desconfiança, que é essa inconsistência dos últimos jogos, né? É natural que perca pontos, é natural que tenha uma diminuída do ritmo que vem construindo, né? A equipe do Botafogo venceu jogos importantes, venceu o Atlético em casa, que hoje é um dos que, assim, desde o começo sempre foi uma das equipes mais fortes, né? Venceu o Volta Redonda fora de casa também. Venceu o Volta Redonda fora de casa e a única derrota foi pro São Bernardo, que também ali é top 4. Tá no top melhores, 4 né, times da competição. Que se eu fosse apostar hoje, quem subiria é Atlético, São Bernardo, Volta Redonda e Botafogo. Tranquilamente. Mas o ponto do Botafogo que me deixa um pouco, assim, assustado é a maneira como o Botafogo tem essas inconsistências, mas tá deixando um pouco a desejar no seu desempenho, sabe? Mesmo que alguns resultados venham, né? Mesmo que... Vamos colocar ali... Vamos fingir que aquele jogo contra o Confiança foi uma vitória. Mesmo assim, tomou 2 gols, um gol achado no final. Não foi o melhor a equipe em campo, eu acho que podemos concordar nisso. O Confiança foi melhor que o Botafogo. A equipe do São José também trouxe muitas dificuldades pro Botafogo, uma equipe que tá na parte de baixo. O Botafogo sofreu para ganhar, né? O gol do Lennon saiu ali na reta final. Esse jogo também foi muito sofrido. O ABC é uma equipe até, de certa forma, bem organizada. O treinador é o Rodrigo Fonseca. Exato, grande. Ex-Nacional de Patos, né? Grande treinador que comandou aquela campanha incrível do Nacional de Patos do ano passado. O ABC é uma equipe até que ajustada, mas a gente vê um Botafogo, na minha opinião, uma equipe bastante ali sofrendo com alguns desempenhos, com alguns jogos. Eu sei que é recente, se a gente pegar todo o parâmetro da Série C, o saldo é muito positivo, né? A gente não esperava que o Botafogo estivesse tão bem, mas é sempre bom pontuar pensando no quadrangular de acesso.
Não, exatamente. Já que o Botafogo tá ali extremamente bem encaminhado. Exatamente. O que eu concordo com você nesse sentido, Léo, porque acho que é natural que, como eu falei, né, geralmente existe uma curva, né, de desempenho das equipes quando elas conseguem alcançar o seu máximo de futebol. Eu acho que o Botafogo tá nesse momento, só que é o que eu falei que é o segredo da coisa. O Botafogo, ele tá nesse momento decrescente, mas ele não tá só decrescendo, ele decresce, sobe, ele se mantém numa constante. Acho que para essa reta final do campeonato é natural que isso aconteça. Mas quando a gente vai olhar direitinho todos os jogos do Botafogo, eu vejo aspectos muito mais positivos do que negativos, né? A consistência defensiva do Botafogo, de tomar poucos gols, apesar de que nas últimas partidas tinha tomado alguns gols, mas voltou mais uma partida sem sofrer gols, com um bom desempenho defensivo. Dalton recuperando também a confiança depois dos erros das últimas partidas, fazendo uma partidaça ontem, salvando e sendo decisivo para o resultado. Muito. Demais. Mas um ponto que você já falou, Léo, e que eu acho isso importante, é a questão da variação tática, né, que o Evaristo ele tem utilizado, até mesmo na escalação, utilizando muitas vezes um rodízio de jogadores. Ontem, por exemplo, ele entra apenas com o Jô e o Joãozinho de atacante, não entrou com uma trinca de atacantes, né? Sim. O Silas, ele é um meia, mas ele percorria mais as pontas, ele fazia o campo. Um pouco dessa função também. Exatamente. Ele era um meia, mas ele caía muito ali pelo lado direito, né? Exato. E aí ele dando mais prioridade às volâncias, né? Ele colocando o Lucas Gonçalves, colocando o Gama como volantes ali para dar aquela competição maior. Dois jogadores mais pesados. Mais pesados, né? Mais defensivos. Porque também ele deu uma liberada com o Furlan, né? Exato. O Furlan muito bem na partida de ontem, entrou muito bem, ofensivo, participando das construções ofensivas. E eu acho que isso que é algo legal. Uma coisa que eu me recordo que me incomodava muito quando o Moacir Júnior era o treinador do Botafogo, era que a equipe não tinha variações de jogo. Você não via o Botafogo tentando jogadas diferentes, explorando laterais, construindo por dentro, passe nas costas da defesa. Ontem a gente viu esse arsenal que o Botafogo tem, né? Essa variação. No início do jogo tentando muita bola nas costas, tentando acionar a velocidade do Joãozinho. Acho que você percebeu isso, né, também. E aí, posteriormente, explorando as laterais. Eu acho isso muito legal porque mostra que a equipe tem repertório. E eu acho que dentro de alguns jogos difíceis, onde a equipe vem principalmente para se defender ou para dificultar realmente a vida do Botafogo, eu acho que é legal você ter esse arsenal para poder explorar opções. E na partida ontem contra o ABC a gente pôde ver um pouco disso. É tanto que ainda consegue gol no primeiro tempo com o Joãozinho. No segundo tempo, eu acho que a equipe dá uma recuada desnecessária, dando possibilidade do ABC empatar no início do segundo tempo. Mas no final do jogo volta a ter as rédeas da partida e eu acho que tem um controle maior do jogo. Eu acho que o ponto em questão, eu acho que é isso. São ajustes que a gente espera que o Botafogo faça visando a próxima fase. Sim. Porque é o que a gente sempre fala. O erro na próxima fase, ele pode ser muito mais decisivo, né? Você tem que diminuir a quantidade de erro da próxima fase para evitar os resultados negativos e conseguir a classificação. Eu acho que é diminuir a quantidade de erros da equipe e, claro, aumentar ainda mais esses acertos que o Botafogo vem tendo. Não, e você falou muito bem sobre essa variedade que o Evaristo Pisa traz para o elenco e também, bom destacar, né, como você mesmo disse, a equipe apostou muito em jogadas em profundidade, né? Passes mais agudos, né? Aqueles passes verticais que cortam linhas. A gente vê como o Botafogo usou muito isso por conta das suas características dos jogadores que estavam dentro de campo. O Joãozinho, jogador mais incisivo, o Jô, que é um centroavante um pouco mais móvel. Então, esses jogadores, eles conseguiam dar esse tipo de repertório, né? Exato. Quando você joga com Pipico, quando você joga com, por exemplo, o Varley Júnior de titular... Que entrou bem depois, né? Entrou bem depois também. Você tem essa variação, né? E é isso interessante o trabalho do Evaristo Pisa. Eu acho que se o Botafogo está onde está, é pelo trabalho que o Evaristo Pisa faz em rodar o elenco, em saber utilizar as peças. E isso é um fator muito forte no Botafogo, que talvez faça a diferença na próxima fase. Porque quando enfrentar um adversário que gosta de pressionar, tem jogadores que conseguem ser agudos, tem jogadores que conseguem trazer fazer essa transição, essas jogadas mais rápidas. Se for uma equipe mais fechada, tem jogadores que conseguem construir por dentro, conseguem abrir esse jogo, que tem a qualidade no passe. Então, essa variedade é o que vai destacar o Botafogo, quem sabe, na próxima fase. Eu vejo com bons olhos o Botafogo nesse quadrangular de acesso. Ainda não está matematicamente, não perca as contas, viu? Faltam 3 pontos, né? Mas dependendo da combinação de resultados, se empatar, outra equipe perder, né? Que aí Exato.
desse uma partida, o Botafogo pode se classificar. Tá bem encaminhado, provavelmente vai se classificar, né? Vamos ver em que posição, porque se cair num grupo difícil, imagine se cair num grupo com Volta Redonda e São Bernardo. Se não ficar em primeira... Ou Atlético São Bernardo. Se não ficar em primeira, às vezes é melhor ficar em quarto, né? Tem essas questões que a gente sabe que a Série C é muito complexa. Agora, mudando de assunto, Ramon, indo lá para Campina Grande, tem um fator que é... Assim, a análise do 13 e do Botafogo tem suas diferenças, mas eu acho que tem um fator que é o principal que eu vou destacar logo agora. Depois você entra nos fatores interessantes do 13 também, que são vários. O primeiro, que é o fator interessante do 13, é que é uma equipe que não tem a mesma variedade que o Botafogo. Não que ele não precise ter a mesma variedade. O problema é que não tem quase nenhuma. E isso pode ser um problema na próxima fase. Isso pensando na realidade do 13, né? Sim. É uma equipe que tá ali sempre com os mesmos jogadores em campo. É o Wallace Pernambucano de centroavante, é o Thiago Alagoano de um lado, é o Thiaguinho do outro, é o Copete, é o Marquinhos. São jogadores que se repetem na escalação com alguma mudança ou outra. Por exemplo, o Rafael Castro saiu do time, contrataram outro zagueiro, o zagueiro ficou naquela posição. Então, é uma dinâmica no 13 que parece protocolar. E isso pode ser prejudicial para a equipe. Não estou falando que o 13 vai ser eliminado, mas é que isso pode fazer com a equipe, quando enfrentar um outro cenário, não conseguir ter a variedade, né? O treinamento necessário, por exemplo, para falar, pô, a gente já testou isso, a gente sabe como é. Sim. Né? Esse é um fator interessante para pensar no 13. Não, esse é um ponto importante, e eu acho que talvez o 13, a vantagem do 13, por mais que não tenha isso, seja ter opções no banco que podem entrar e acrescentar ao jogo. É um ponto que eu sempre destaquei, o 13 tem um banco muito recheado de boas peças, né? Você tem o próprio Jefinho, né, que hora é titular, hora é reserva, mas que sempre tá circulando naquele time, sempre entra muito bem. Você tem o Wanderson, né, que também é um jogador que se destacou muito no Paraibano, faz boas partidas também na Série D. Então, quando eu olho esse aspecto do 13, eu vejo pontos negativos como isso que você falou, a variedade, né, na escalação, na forma de atacar, na forma de jogar. Mas eu vejo também esse ponto positivo que eu acho que pode acrescentar bastante do banco. Aquele jogador que sai do banco e que pode resolver uma partida. Mas eu acho que, sem sombra de dúvidas nenhuma, é impossível a gente não destacar essa campanha. Uma campanha que finaliza com chave de ouro, uma vitória muito tranquila do 13, 2-0, diante do seu torcedor. Chega para a próxima fase para enfrentar o Asa de Arapiraca, que é uma equipe que dá totais condições do próprio 13 se classificar, até mesmo encaminhar já a classificação na primeira partida. Né? Mas assim, eu gostei muito do que eu vi do 13 entregando. Volto a repetir, acho que o 13 não tem como a gente negar. O 13 é um dos candidatos a título. Sim. Não é candidato a acesso, é candidato a título da Série D. Pela campanha que faz. O 13 tá jogando muito bem, jogando muita bola e tendo muito controle dos jogos. Sim, eu critiquei esse ponto porque eu já tô pensando além do 13. Né? Uma equipe que mostrou muita capacidade ofensiva. Se eu não me engano, ele possui ali o terceiro ou quarto melhor ataque da competição. Um saldo de gols, assim, invejável. Ele só perde pro Manauara. Mas também ninguém pega o Manauara. Manauara, do Amazonas, 35 pontos, fez mais de 30 gols. Assim, a campanha fenomenal. Uma equipe aí que provavelmente vai subir, sabe? Assim, é como era o Ferroviário no ano passado. Sim. O Ferroviário fez uma campanha incrível na Série D e por pouco quase foi eliminado pro Maranhão, mas é uma equipe ali que foi até a final e foi campeão. Isso é um ponto interessante, né, Léo? Geralmente uma equipe, quando ela vai muito bem assim na primeira fase, por mais que você tenha a grande possibilidade dessa equipe se classificar, a Série D ela dá esse tipo de situação, né? Da equipe pode ter feito a melhor campanha na primeira fase, mas logo de cara na próxima fase ser eliminada, porque a partir de agora é mata-mata. Exato. E aí é aquele negócio, é 2 campeonatos diferentes, né? A gente sabe que um campeonato agora terminou e agora vai começar outro, que é diferente, a pegada é outra e o erro ele tem que ser mínimo. Não à toa que se o Souza tivesse se classificado, era uma sobrevida. Né? Exato. Porque tudo podia acontecer, tudo podia mudar pro Souza. Né? O Souza é uma equipe que a gente sabe que é bastante copeira, né? Principalmente depois dessa campanha no Paraibano. Né? E sendo que o elenco é igual. Exato. Não saiu ninguém. Não chegou ninguém. Quer dizer, chegaram alguns outros reforços, né? Que, inclusive, o Leandro Senna não soube utilizá-los, incorporar eles bem, né? Isso, outra crítica pro Leandro Senna. Mas o Souza era uma equipe que, se classificasse,
poxa, teria uma chance pelo menos, né? Exato. Era uma equipe que poderia brigar. Eu acharia muito difícil conseguir alcançar a série C, mas entraria na briga, né? Mas o 13 segue muito vivo, cara. Demais. Eu acredito muito no 13. Eu acho o 13 uma equipe forte, ofensivamente bem estruturado, um trabalho incrível do Vaguinho, né? Um treinador ali que sempre teve a noção do que queria, falou assim, eu quero uma equipe ofensiva, eu quero um elenco, eu não quero um elenco muito recheado, eu quero um elenco enxuto. Então, assim, é um trabalho muito bom do Vaguinho. Eu espero que, mesmo se ele não consiga o acesso, ele seja mantido, até porque o 13 tem calendário pro ano que vem, tem Campeonato Paraibano, quer voltar. Centenário, né? Ano centenário. Então, é um ano especial pro 13 e ter um treinador como o Vaguinho seria ótimo. Fantástico. Mas a gente sabe as dificuldades, né, Ramon? Exatamente, mas parabenizar demais essa campanha do 13. Acho que é só elogiar o trabalho do Vaguinho, dos jogadores, o caracaço do time, que é o Thiaguinho, voando, né? Jogador da base do Flamengo, monstro, jogando muita bola, marcando quase todos os jogos, sendo participativo. E assim, acho que não podemos fugir disso. Acho que as expectativas pro 13 são as melhores. A expectativa do torcedor também tá alta. E que maravilhoso seria a equipe estar disputando a Série C no ano que vem, no ano do seu centenário. Isso seria fantástico para a equipe do 13. E a gente torce pro tanto o 13 na Série C quanto o Botafogo na Série B. Exatamente. É o sonho dos paraibanos, né? A gente não tem time, a gente tem estado. Exato. Até porque a gente sabe que a torcida do 13 tá torcendo contra a do Botafogo, a do Botafogo tá torcendo contra a do 13. A gente tá selando a paz. A gente tá selando a paz. A gente tá selando a paz. O que a gente quer ver também o Serra Branca. Exatamente, Serra Branca na Série D seria fantástico. Olha só, seria maravilhoso. Seria fantástico. Né? Enfim, meus amigos, o programa de hoje é isso. Muito obrigado, você que acompanhava o podcast Mais Fute antigamente, você que tá voltando. Exato. Você que tá voltando aqui e você também novo, se você está começando a acompanhar o podcast Mais Fute, se deleite aqui, ó, no nosso podcast. Tem mais de 40 episódios, são 44 episódios. Essa é a edição número 45, viu, irmão? Mais de um ano de podcast aí que você pode acompanhar nas nossas plataformas, nos agregadores de podcast. Só procurar aí que você acha, viu? Mandando um abraço aí pra galera de sempre, que eu sei que tá ouvindo. Todo mundo, Biel, o pessoal da diretoria, né? Galerinha da diretoria, exato. Iago, Tainão, um abraço pra todo mundo. Vai ter palavrinha da semana hoje? Vai ter palavrinha da semana, né? Pode ser qual? Paleontólogo. Né? Em homenagem ao Dino, né? Que foi-se. Exato. Pra você, um abraço e até a próxima. Semana que vem estamos de volta. Valeu. A gente tá de olho, né? Tá de olho.